Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. O deputado está no terceiro mandato e é secretário de Transparência da Câmara. Ele também integra a Comissão de Educação e a Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Alessandro, Clébio, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Deputado, vamos começar falando o seguinte, o senhor é autor do projeto que revisa a lei de improbidade administrativa, né? E uma das críticas é que ela passa a exigir a comprovação de dolo, que é a intenção para a condenação do agente público, ou seja, ele teve a intenção de lesar a administração pública. Uma outra mudança é a redução de 8 para 4 anos do prazo prescricional. O senhor acredita que pode ocorrer aí um enfraquecimento dessa lei? A proposta original não era nesse nível. A proposta original, apresentada por mim, tinha o objetivo de atualizar a lei de improbidade administrativa. É uma legislação de 30 anos. Naturalmente, depois de 30 anos, ela precisava de alguns ajustes. No entanto, foi apresentado um substitutivo pelo relator que acrescentou essas formas de abordagem da legislação. Isso, sem dúvida, em vez de atualizar, ela flexibilizou a legislação, que é um dos eixos principais da legislação de combate à corrupção. Porque você termina enfraquecendo um pouco, né, a punição do agente que, de repente, agiu por culpa, né? Você vai ter que comprovar que ele quis lesar, mas muitas vezes as pessoas elas terminam sendo um participante do crime e, de alguma maneira, de algum ato que essa pessoa fez, termina prejudicando, né? Então, realmente, é bem complicado essa questão do dolo na lei. Exatamente. Agora, deputado, a gente sabe que o brasileiro vive um momento de muita insatisfação com o preço dos combustíveis. E a Câmara tenta, com a discussão do ICMS, inclusive tentando levar esse valor com base nos últimos 2 anos para tentar reduzir de imediato essa questão, mas não tem muito apoio ainda, tanto que a proposta ficou para a semana que vem. Como é que o senhor vê isso? É possível a gente chegar num acordo para a redução dos combustíveis de um modo geral? É possível e é indispensável que haja um esforço de todos os poderes para que nós possamos trazer à normalidade os preços de combustível, até porque nós temos aí um instrumento de pressão inflacionário que acaba se desdobrando nos alimentos que hoje estão encarecidos de forma a que você está dificultando o acesso da população aos gêneros alimentícios. Hoje, aproximadamente 120 milhões de brasileiros têm algum tipo de dificuldade em relação à segurança alimentar. Em parte, isso se deve à inflação e o aumento abusivo dos preços de combustível. Perfeito, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, a gente está falando sempre com os entrevistados que vêm aqui no JR Entrevista, ao JR Entrevista, sobre reformas estruturantes do Estado, né? Reforma administrativa, tributária. Há quem diga que para ocorrer essas reformas é preciso, primeiro, o Estado definir qual o tamanho que ele quer ser e, a partir de então, estabelecer a reforma tributária. Qual seria a melhor reforma tributária para o país, na visão do senhor, para poder alavancar a economia e a gente entrar nessa corrida aí do mercado? A melhor reforma tributária é aquela que simplifica os impostos. Nós passamos a ter uma cesta com meia dúzia de impostos, de tributos, e que nos possibilite, a médio prazo, fazermos uma outra discussão que não é possível ser feita nesse momento, que é a discussão de redução dos impostos. A carga tributária hoje é um peso que está sobre o brasileiro, ele trabalha 4, 5 meses por ano só para pagar impostos. No primeiro momento, em função do tamanho do Estado, você não consegue reduzir a carga tributária, mas você consegue simplificar, facilitar a nível de transparência, de acesso, para que o contribuinte, o pagador de impostos possa efetivar. Com isso você diminui a sonegação, aumenta o bolo de orçamento, o bolo orçamentário, e com isso é possível, a médio prazo, nós fazermos uma redução da carga tributária.
Agora, essa proposta, aproveitando um assunto que foi apresentada recentemente pelo senador Roberto Rocha ao Senado, que vai ser discutida daqui para frente, com o imposto dual, que vai, de certa forma, tentar se adaptar às regiões diferentes, né, que a gente tem pelo país. Um país de tamanho continental, naturalmente, precisaria de uma distribuição de impostos que pudesse acompanhar essa questão. Como é que o senhor vê essa proposta inicial? Porque, a princípio, os secretários de Estado de Fazenda concordaram, mas os governadores não estão muito satisfeitos com ela. Como é que o senhor vê? Nós vamos ter que procurar cortar na carne. Eu entendo que das propostas que nós temos hoje sendo discutidas no Congresso, é uma das mais palatáveis, é uma das que nós podemos tratar com mais rapidez. Ela é muito interessante e pode ser um início. Eu não vejo nenhuma das propostas que nós temos tramitando no Congresso como sendo a proposta ideal. A proposta ideal. E talvez porque nós não tenhamos o ambiente ideal adequado para nós fazermos essa discussão, mas temos que dar uma saída, nós temos que dar o primeiro passo. Reforma administrativa, né? Há quem diga que essa reforma, o texto do jeito que está, enfraquece algumas categorias do serviço público. E uma outra coisa importante, que tem muito parlamentar dizendo o seguinte, que não acredita na viabilidade de uma aprovação da reforma administrativa, principalmente um ano antes da eleição. Como é que o senhor está vendo esse cenário da reforma administrativa? Então, eu defendo a reforma administrativa como sendo uma das reformas estruturantes absolutamente necessárias para nós fazermos a travessia para o país organizado e eficiente que nós precisamos ter. Agora, não defendo essa reforma que foi enviada para o Congresso Nacional. Por quê? Primeiro, a reforma começa vilanizando o servidor público, colocando no colo dele a conta pelo déficit fiscal do Estado. E o servidor público, na sua base, ele não é o culpado pelo desajuste, pelo desequilíbrio das contas públicas. Segundo, essa reforma, ela deixa de fora exatamente quem ela tinha que primeiro tratar, o político. O político tinha que ser o primeiro a ser alcançado pela reforma administrativa. Segundo lugar, o Ministério Público não poderia ser deixado de fora. Em terceiro lugar, a cúpula do Poder Judiciário, e aí nós estamos falando dos supersalários. Nós estamos tratando dos salários menores e estamos deixando de fora os supersalários. E, por fim, os militares. Então, eu defendo o Estado necessário. Não podemos continuar com o Estado inchado, pesado, oneroso, lento que temos hoje, mas também não é possível termos um Estado mínimo, como alguns defendem. Precisamos defender e lutar pelo Estado necessário, valorizando o servidor público, tornando a máquina mais eficiente, menos onerosa, mais ágil, mais transparente e mais moderna, de forma que ela faça mais entregas. Perfeito, deputado. Eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e, claro, por meio das nossas redes sociais. Deputado, também está em discussão a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e com a possibilidade de que isso seja prorrogado até 2026. Na sua visão, qual a importância desse projeto? É absolutamente necessário. Nós estamos vivendo um momento crucial, estamos em aparente recuperação econômica e precisamos conjugar algumas variáveis para que nós possamos engrenar uma sequência de passos nessa recuperação econômica, de forma que nós possamos bater a meta de 5% de desenvolvimento nesse ano e possamos avançar para pelo menos 5% ano que vem, porque 5% esse ano, na verdade, significa 1%, tendo em conta que nós tivemos uma recessão de 4% no ano passado. Considerando isso, nós precisamos, pensando que alcançamos 14, quase 15 milhões de desempregados, que nós temos ainda um mercado fragilizado, nós precisamos enfrentar esse assunto e é uma pauta positiva, boa para o Brasil. Deputado, vamos falar agora um pouquinho de pandemia, né? O senhor é autor de um pedido lá na Câmara, justamente, que pede um debate mais forte em cima da fome que tem sido provocada justamente reflexo, né, da pandemia provocada pela Covid-19. Que tipo de ações podem ser feitas para poder tentar resolver um pouco esse impasse?
Então, nós tivemos um aumento exponencial no número de pessoas que passam fome no Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, de um ano atrás, no ano de 2019, nós tínhamos cerca de 10 milhões de brasileiros que passavam fome. Nós fechamos 2020 com 19 milhões, quase 20 milhões. Esse número hoje deve ser diferente, infelizmente, para mais. Então, nós precisamos, claro, o auxílio emergencial é importantíssimo, os programas como Bolsa Família são importantíssimos, mas eles são insuficientes. É preciso que nós tenhamos programas de governo e programas de Estado que possam oferecer aos cidadãos brasileiros a condição de buscarem a sua autonomia, a sua independência, de poderem entrar pelas portas do auxílio, mas poderem sair qualificados, capacitados, com a oportunidade de buscarem o seu peixe. Não é? E é isso que defendemos. Provocamos a comissão geral. Ontem, a sessão ordinária da Câmara foi transformada em comissão geral. Ouvimos especialistas, parlamentares, debatemos o tema e estamos levando ao presidente Arthur Lira, na próxima semana, um conjunto de sugestões que foram apresentadas nessa comissão geral. E eu entendo que o tema fome, que infelizmente em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, que não era mais para nós estarmos falando nesse assunto, ainda está borbulhante, é um tema atualíssimo e diferente dos outros temas que nós temos no Congresso Nacional, que pode esperar uma hora, que pode esperar um dia, uma semana, a fome não pode esperar nem um minuto. Agora, deputado, quando se fala em programas sociais, principalmente o de distribuição de renda, futuro Renda Brasil, que vai substituir o atual Bolsa Família, sempre há aquela justificativa de que não tem de onde tirar. Neste momento, o grande problema é isso, falta realmente recurso e se esbarra em questões como o pagamento de precatórios, que tem valor absurdo, e o governo ainda não conseguiu uma saída para tentar ou adiar ou parcelar os precatórios, algo que nem deveria ser parcelado, né? Qual a solução para isso, na sua visão? Primeiro, nós temos, na questão da fome e nas questões sociais, um grave problema que não é a pandemia. A pandemia ela não causou esse mal. A pandemia potencializou. Nós temos um grave problema de distribuição de renda no Brasil, onde um grupo pequeno, na verdade, concentra 90% da renda nacional. Precisamos rediscutir e promover mecanismos de uma distribuição de renda mais justa no nosso país. Segundo, nós temos onde buscar, por exemplo, os imóveis da União. Há mais de 4 décadas, eles não são atualizados. A mera atualização do patrimônio da União faria com que as nossas reservas saltassem de maneira exponencial, extraordinária. Mas é uma iniciativa simples e eu não entendo porque não está no radar do governo. Temos outras iniciativas que podem também promover o ajuste de contas do governo, fazendo com que nós tenhamos mais caixa para essas iniciativas sociais. Mas a primeira questão que temos que enfrentar, e ela é uma questão sistemática, ela é uma questão cultural, ela é uma questão histórica, é a questão da distribuição de rendas. Deputado, quando a gente fala de pandemia, né, são vários assuntos, várias polêmicas, enfim. O senhor mesmo já teve o Covid-19, inclusive havia sido vacinado, correto? A primeira dose, exato. Primeira dose. E eu queria que o senhor me dissesse, apesar de todos nós sermos vacinados, qual a importância de continuar adotando aí os protocolos de segurança para evitar aí que a doença se alastre ainda mais? Olha, é muito importante que nós tenhamos claro que a pandemia não acabou. Nós tivemos melhoras significativas nos números da pandemia, melhorou o número de internações, melhorou o número de mortes, melhorou não dá para usar essa expressão, diminuiu o número de mortes. Agora, eu estive conversando com alguns médicos, com alguns hospitais, 90% das pessoas que têm sido internadas nas últimas 2 semanas são pessoas que não foram vacinadas. É preciso nós continuarmos vacinando a população, é preciso que os cuidados, como estamos tendo aqui no estúdio, cuidado com máscara, distanciamento, a higienização das mãos, sejam mantidos, os cuidados em casa sejam mantidos.
exatamente nessa perspectiva. A pandemia ainda está aí, o vírus ainda está circulando e nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele. Então, eu tenho preocupação, São Paulo está para tirar a máscara. São Paulo, o governador fala na condição de proximamente não tornar obrigatório o uso de máscaras. Eu acho que é prematuro e precipitado. Com certeza, deputado. E tem que se destacar ainda que a vacinação não é um passe livre para se adotar a postura que quiser, como se não houvesse a pandemia, como o senhor bem colocou. E o JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre os bastidores das eleições de 2022. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Deputado, esse escândalo todo de empresas offshores, a gente sabe, né? Agora a Pandora Papers, depois de muito tempo que a gente teve uma outra ocasião aí também do Panama Papers, essa envolve alguns importantes, diria que, partícipes políticos aqui do país. Entre eles, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem se furtado a responder se tem ou não conflito de interesses, etc. A Câmara deve votar realmente a participação dele, uma convocação para que ele preste esclarecimento. Como o senhor vê isso? Bom, eu entendo que o ministro deveria ter se antecipado e ter pedido ao Congresso Nacional para ir até a Câmara, ir até o Senado e prestar esclarecimentos. Isso em nome da estabilidade, em nome da governabilidade, porque eu acredito que não existam conflitos de interesse, acredito que ele não tenha nada a esconder, até porque isso estava declarado. Agora, se não há o que esconder, se ele não tem o que temer, ele poderia ter tomado a iniciativa, ter poupado a Câmara dos Deputados e a base governista de ter que enfrentar essa votação e poderia, sem dúvida nenhuma, ter prestado ali os seus esclarecimentos. Teria evitado muitas coisas. Deputado, vamos falar agora sobre as eleições de 2022. É um tabuleiro difícil ainda de entender, né? As peças, exato, as peças elas ainda não estão bem colocadas, mas eu queria que o senhor falasse para a gente o seguinte: o ex-ministro Sérgio Moro, ele vai ser candidato pelo Podemos à presidência da República? É isso ou ainda não bateram o martelo? Eu penso que as conversas estejam adiantadas, mas até o presente momento não existe uma posição definida. Agora, o senhor acha que nesse cenário em que se fala muito numa terceira via, além da polarização, claro, direita e esquerda com Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que deve de fato disputar a eleição, o senhor acredita numa terceira via e que seria eventualmente o nome do Moro talvez o ideal para essa disputa? Eu acredito que exista um espaço para uma terceira via. Eu fiquei surpreso recentemente numa entrevista que eu vi sendo feita na rua aleatoriamente, quando o entrevistador perguntava aleatoriamente aos transeuntes: Bolsonaro ou Lula em 22? O número de pessoas que respondeu nenhum dos dois foi maior do que o número de pessoas que respondeu Bolsonaro ou Lula. Então, existe um ambiente para a terceira via. Eu saí daquela entrevista, vendo aquela entrevista, e comecei a perguntar em táxi, Uber, avião, padaria, restaurante. Impressionante como esse quadro se reproduz. Agora, não sei se o nome do ex-ministro Sérgio Moro conseguirá ocupar esse espaço. Eu penso que seja um dos nomes que esteja colocado e nos próximos dias, com a definição das postulações, nós vamos ter mais clareza sobre isso. Deputado, a gente está falando dessa terceira via, né? E o senhor mesmo citou aí a pesquisa de que há quem não queira Lula, quem não queira Bolsonaro, enfim. Qual seria a característica desse candidato que daria essa opção aí para o eleitor de ser essa terceira via? Que tipo de candidato? Seriam da velha política, da nova política? Qual modelo seria desse candidato? Não sei, um candidato de centro, não é? E parece que existe um ambiente, nesse momento em que as pessoas estão procurando menos radicalismo e mais diálogo. Então, um candidato de centro. E a questão não é ser a nova política ou a velha política, mas de trazer realmente uma proposta nova e uma mensagem de paz, um projeto de país que possa encontrar eco na sociedade. Eu penso que haja espaço
Isso tornará, sem dúvida, o debate mais profícuo, mais frutífero. Principalmente um país que vem fragilizado aí, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro por conta de uma pandemia. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h, no Portal R7, também no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também em nossas redes sociais. Deputado Roberto de Lucena, mais uma vez, obrigado por sua presença e entrevista aqui para nós no JR Entrevista. Foi uma satisfação, muito obrigado. Foi nossa. Obrigado também a você pela companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.